Então vamos lá. A Simone perguntou assim: quando optar por tamoxifeno ou anastrozol em pacientes com câncer de mama? E na pré-menopausa, é melhor o hexamestano, inibidor da aromatase, ou tamoxifeno? Muito bem. Então, num contexto, 70% dos cânceres de mama, eles são hormonais positivos. O que isso significa? Que o câncer, ele tem receptores de hormônio, principalmente hormônios femininos, estrogênio, progesterona, e ele usa esses hormônios, os hormônios se ligam nos receptores da célula de câncer para poder, ele usa essa ligação como um acelerador, né? Acelerador da multiplicação celular. Então, o câncer, ele pega os hormônios e isso faz com que ative algumas enzimas, algumas substâncias dentro da célula de câncer e faz com que esse câncer se divida. E o que a gente não quer é que o câncer se divida, porque se ele se dividir, ele cresce, tá? Então, os cânceres hormonais positivos, um dos pilares do tratamento é o bloqueio dos hormônios, porque se a gente bloqueia essa ação dos hormônios na célula de câncer, essa célula não é estimulada a se dividir e, consequentemente, a gente acaba, com o tempo, eliminando essas células. Então, essa é a base do tratamento. Existem, basicamente, assim, bem simples, duas grandes classes de bloqueadores de hormônios, tá? O primeiro é a classe do tamoxifeno, ele é um bloqueador seletivo modulador seletivo dos receptores de estrogênio, ou seja, o que o tamoxifeno faz? Em lugares do corpo, como a mama, tá? Como lá no sistema nervoso central, o tamoxifeno ele se liga no lugar do hormônio e daí impede com que o hormônio se ligue. Então essa é a ação do tamoxifeno. Já a outra classe são os inibidores da aromatase. O que os inibidores da aromatase fazem? Né? Inibidores têm o anastrozol, o letrozol e o hexamestano. Tá? O que eles fazem? Eles impedem a produção de hormônio. Então, se ele faz com que exista hormônio, tem hormônio, mas ele impede a ligação, o outro impede a formação. Só que esse inibidor da aromatase, que aromatase é essa? A aromatase é uma enzima que converte os hormônios masculinos que a mulher produz em hormônios femininos. E a aromatase tem nos ovários, tem no tecido gorduroso, tem no tecido da mama. Então, qual que é o racional? Como na pré-menopausa, ou seja, quando a mulher não está em menopausa, ela produz muito hormônio, a dose de inibidor da aromatase teria que ser muito grande, mesmo assim não conseguiria inibir toda a aromatase. Então, a gente não consegue dar inibidor da aromatase na pré-menopausa, a não ser que você paralise os ovários, que também é um outro modelo de tratamento, mas que eu não vou falar aqui. Já o tamoxifeno você pode dar em qualquer fase, porque tendo ou não tendo muito hormônio, ou seja, na pré ou na pós-menopausa, o tamoxifeno vai lá e bloqueia a ação do hormônio no receptor. Então, são mecanismos de ação diferentes. Então, a primeira coisa que a gente faz para saber se a gente vai dar tamoxifeno ou inibidor da aromatase, né, numa paciente que a gente já sabe que é receptor hormonal positivo, é saber se ela está na menopausa ou não. Se ela estiver na menopausa, a gente pode dar o inibidor da aromatase. Se ela não estiver na menopausa, a gente dá o tamoxifeno. Então, basicamente, é isso, assim, para simplificar bem a resposta para vocês.